Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria estamos aqui novamente para compartilhar com você a poderosa palavra de Deus. É de fato sempre um grande prazer poder estar falando de Cristo Jesus, do seu amor, da sua bondade e misericórdia. Quero te convidar para pensar comigo acerca de um texto da palavra de Deus que está na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos ler o que diz a palavra. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu quero dizer hoje para vocês que não existe nenhuma exceção para nós nos acontecimentos diversos que vêm sobre a humanidade, vêm sobre as pessoas, vêm sobre a vida de cada um. Nós que seguimos a Cristo Jesus, você que segue a Cristo Jesus como seu Salvador, você está sujeito aos problemas, às dificuldades como qualquer uma outra pessoa. O mesmo sol que vem sobre os justos, vem também sobre os injustos. Os acontecimentos bons também vêm para pessoas boas e para pessoas ruins. Ou seja, é talvez até de certa forma na nossa cabeça lógico e normal a gente pensar que se alguém fez uma coisa errada, alguém não se comportou bem, alguém agiu de maneira errada, é normal que nós pensemos que essa pessoa sofra consequências do seu erro e, portanto, sofra e padeça dificuldades, sejam elas quais forem, como consequência do seu mal, aquilo que fez de errado. Talvez dentro da gente é mais complicado entender quando acontece uma coisa ruim com pessoas boas, com pessoas que fizeram coisas certas, que tomaram atitudes certas, que dirigiram sua vida de maneira correta e nos estranha, às vezes, quando esses acontecimentos ruins vêm sobre pessoas boas. E aqui a recomendação que Pedro está nos dando através do Espírito Santo é dizer, meus irmãos, vocês não estranhem. Quando vier a tentação, vier a prova, vier a luta sobre vocês, como se isso fosse uma coisa estranha, ou como se alguma coisa estranha acontecesse. Na verdade, as aflições fazem parte da vida e estarão presentes em todas as nossas vidas. Em algum momento, todos nós vamos padecer algum tipo de aflição. É inconcebível pensar que nós estaremos isentos numa redoma, intocáveis, e que não seremos atingidos sobre hipótese nenhuma, sobre a nossa saúde, sobre o nosso emprego, sobre a nossa vida financeira. Na verdade, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Deus, quando tem projetos específicos com algumas pessoas, de fato e de verdade, diante daquela batalha, diante daquela luta, há uma proteção especial de Deus sobre a vida da pessoa. Agora, isso não quer dizer, isso não significa que nós não estejamos na condição humana sujeitos a passar por tribulações ou provas. Sim, antes pelo contrário, né? Sim, significa que nós estamos sujeitos. Não é porque Deus protege a gente, não é porque Deus nos guarda, não é porque Deus nos livra do mal, que nós não estamos sujeitos a passar por lutas e tribulações. Porque essa condição de passar por lutas e tribulações é fruto da nossa condição humana. Ninguém está 100% espiritual o tempo todo. Ninguém está 100% ligado e sintonizado com Cristo o tempo todo. Muitas das vezes falhamos, baixamos a guarda, erramos, deixamos a erva daninha entrar no nosso coração, deixamos o pecado, o erro, o engano, deixamos a murmuração, a ira, a contenda, deixamos a inveja, a cobiça, deixamos que o pecado entre dentro do nosso coração. E quando isso acontece, isso nos fragiliza. E ao estarmos fragilizados, somos presas fáceis dentro da nossa condição humana a qualquer tribulação e a qualquer prova. Nós confiamos em Deus. Independente do que nos suceda, nós pregamos e anunciamos que confiamos em Deus. Só que alguns que dizem que confiam em Deus, na hora da prova, nem sempre demonstram isso. E aí é o momento da fraqueza da pessoa. É aí a hora da fraqueza da pessoa. Então, Pedro está dizendo, irmão, não estranhe a tribulação que está vindo sobre você. Não, mas eu sirvo a Deus,
Não, mas eu sou fiel. Não, mas eu faço a coisa certa. Por que a coisa ruim está vindo sobre mim? Não era para eu ter uma redoma me protegendo e impedindo que qualquer coisa me viesse a atingir? Espera, calma lá, calma lá. Lembre-se que você está numa condição chamada condição humana. E nessa condição humana, você é um pecador. E nessa condição de pecador, o pecado abre brechas na sua vida. E na condição de ser humano pecador e, consequentemente, que peca, nós estamos sujeitos a sermos fragilizados, a estarmos debilitados e a passarmos por diversos tipos de problemas. Não é porque você é um crente, não é porque você serve a Deus, que você não poderá passar por um momento de desemprego. Não é porque você é crente, é um servo do Senhor, que você não poderá passar por um momento de enfermidade. Por que não? Porque nem sempre a sua fé estará no mesmo nível. Por diversas razões. Ora pela sua própria cobiça, ora pela sua própria fragilidade como ser humano. Lembre-se, eu estou lhe mostrando que a sua condição humana é propícia para essa situação de fraqueza e que leva, consequentemente, às condições e às situações de aflição. É porque nós somos humanos que passaremos sempre por aflições. Estaremos sempre sujeitos. E essas aflições que Pedro está falando aqui e Pedro está colocando estão dentro de um contexto mais profundo. Ou seja, além de eu fazer uma aplicação para um contexto geral das aflições, há um contexto específico que a condição humana nos coloca, que é o fato de que quando o evangelho estava sendo pregado, as pessoas eram perseguidas por causa da pregação do evangelho. No Império Romano, naquela época em que a palavra de Cristo estava sendo anunciada, muitas pessoas resistiam à palavra de Cristo, e o Império Romano, ele perseguia, e os judeus também perseguiam, os sacerdotes judeus também faziam várias pressões e perseguições, os fariseus, que era um grupo da sociedade judaica, também perseguiam. E essas perseguições geravam inúmeras aflições. E por isso que Pedro está dizendo, não estranhem vocês estarem passando por perseguições. Cristo foi perseguido. Ele está dizendo, ora, se você está sendo perseguido como Cristo foi perseguido, e pelo mesmo motivo, pela mesma razão, por causa do Evangelho, glória a Deus. Assim como Cristo foi glorificado, você também será glorificado. No aspecto de que haverá uma recompensa pela sua fidelidade. Deus honrará essa fidelidade que você tem ao servir ao Senhor, ao servir a sua palavra. Tem muitas perseguições que nós passamos pelo simples fato de seguirmos a Jesus, por irmos na contramão desse mundo, por irmos na lógica mundana, na lógica do pecado. A gente segue outra lógica, e por seguir outra lógica, muitas vezes isso gera dificuldades, isso gera diversas aflições. E é isso que Pedro está enfocando. O texto especificamente fala sobre esse tipo de aflição. Eu fiz inicialmente uma aplicação geral, para que nós entendamos que não existe uma redoma nos protegendo. Antes, pelo contrário, nós somos tão humanos como qualquer ser humano. Agora, há um diferencial sobre nós. É que ao sermos perseguidos, ou passarmos aflições, ou passarmos dificuldades por causa do Evangelho de Cristo, glórias ao Senhor por isso, porque é por causa do Evangelho de Cristo. Tanto que mais à frente, o próprio texto diz que ninguém, ele está dizendo que ninguém, mais para frente, versículo 14, versículo 15 do capítulo 4, ele vai dizer que ninguém seja perseguido porque foi homicida, porque foi ladrão, porque foi malfeitor. Não, por isso não. Que a aflição que você está passando não seja gerada ou causada porque você foi mentiroso, porque você foi invejoso, porque você foi cobiçoso. Não, mas o que ele está mostrando é, não estranhe a aflição que vem sobre nós, as provas, as lutas, as tribulações e dificuldades, pelo fato de sermos servos de Deus. Pelo fato de optarmos em servir ao Senhor Jesus. A nossa condição humana nos permite passar por essas aflições. Passaremos por provas, passaremos por dificuldades, porque na condição humana nós estamos nessa posição. Deus nos guardará, na sua soberana vontade, Ele guardará de todo mal, guardará a entrada, guardará a saída, porque isso são promessas de Deus diante dos compromissos que Ele tem com a gente. Então Deus entrega uma missão para você fazer, Deus entrega um projeto para você liderar, Deus entrega algo que você deva realizar, e diante daquelas batalhas, aquelas adversidades, Ele está ali junto com você para lhe proteger, para lhe guardar. Isso não significa dizer
que você não poderá passar por momentos de aflições. Antes, pelo contrário, a condição humana lhe permite passar por essas situações. Mas o Senhor pode te livrar. É por isso que nós oramos. Nós oramos para que Deus nos livre. Nós oramos para que Deus nos guarde. Nós oramos para que Deus nos proteja. Mas conscientes da nossa condição humana. Nós não podemos desassociar uma coisa da outra. Ao mesmo tempo, eu estou consciente da minha fragilidade. Se eu passo por alguma coisa, eu sei que é por causa da minha condição humana. Eu sou um ser humano. Sou limitado, sou frágil, tenho pecado, eu erro. Essa é a minha condição humana. Eu não vou me conformar com isso. Eu não vou agora me fundamentar nisso para fazer tudo que não presta, não. Tanto que a própria recomendação de Pedro está dizendo assim, quando Pedro está citando sobre isso, está dizendo, não estranhem as tribulações que estão vindo sobre vocês, não estranhem as aflições. Por que você não estranha? Porque se você está sofrendo ou passando aflição porque está seguindo a Cristo, glória a Deus por isso. Agora, se é porque está fazendo uma coisa errada, se arrependa do seu erro, corrija o seu erro, faça o que é certo e não aquilo que é errado. E quando estiver debaixo de prova e de luta, lembre-se, clame por Jesus, porque Jesus pode tirar você dessa luta, pode tirar você dessa batalha. Quando estiver apresentando a Deus sua família, peça que Deus proteja e guarde sua família, porque Ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. É por isso que nós oramos. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa específica com alguém, com você, ou com alguém que você conheça, é porque Ele está outorgando, entregando, direcionando, na sua soberana vontade, algum projeto específico para tratar com você. A fidelidade que você tiver para com Deus, não tenha dúvida, Deus também tem para com você. E até quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar aquilo que Ele é. Ele é fiel. Eu espero que nesse dia você compreenda, primeiro, não estranhe lutas e provas e tribulações. Segundo, saiba que na condição humana, todos nós estamos sujeitos a essas provas e lutas. Terceiro, avalie que tipo de sofrimento você está tendo, que tipo de aflição, que tipo de problema você está enfrentando. Foi gerado pela dureza do teu coração? Foi gerado pelo teu pecado? Foi gerado por algo que você fez errado? Se foi por causa disso, se arrependa daquilo que você fez que não deveria fazer. Em quarto lugar, lembre-se que não estranhe qualquer aflição ou qualquer tribulação, porque está seguindo ao Senhor Jesus. Seguir a Jesus, em alguns momentos, vai implicar em ir na contramão de todo mundo que você conhece. E ao ir nessa contramão, isso vai gerar aflições, isso vai gerar problemas, isso vai trazer lutas e provas, mas em todas elas, Deus está conosco. Você não está só. É isso que tem que segurar o seu coração. Você não está só. Deus está com você. E nessa fortaleza, nessa segurança que Deus está com você, você enfrenta e você vence em nome do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. As lutas vão vir, as provas vão chegar, mas com Jesus no barco a gente consegue enfrentar. Que Deus te abençoe. Força, fé, ânimo, coragem, irmão. Levanta a cabeça. A luta vai passar. O Senhor é conosco. Deus te abençoe.